Boa noite, boa tarde a todos. Cumprimento a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nesta tarde, amados irmãos, eu gostaria de ler uma palavra contigo. Uma palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler no versículo 1 até o 4. Depois nós vamos ler a palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante. A palavra que eu vos quero falar neste momento sobre duas tempestades que vêm sobre a vida de um cristão, sobre a vida de um servo de Deus, aqueles que fazem a obra do Senhor. A primeira tempestade que eu vos quero dizer nesta tarde, irmãos, está aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Agora nós vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 35, nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus falando: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e uns diziam aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, meus queridos e amados irmãos, a diferença de uma tempestade e da outra. Essa tempestade aqui no livro de Jonas, ela se refere exclusivamente a uma tempestade por uma desobediência. Uma desobediência tal ao ponto de Deus dizer para Jonas: Jonas, vai até aquela grande cidade Nínive e prega contra ela, clama contra ela, anuncia àquela cidade os seus pecados. Porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu irei destruir aquela terra, irei destruir todas as almas daquela terra, daquele lugar. Para quem não conhece, Nínive era uma cidade que era inimiga, onde os homens e os pessoal daquela cidade eram inimigos do povo de Deus naquela época. Eram inimigos dos hebreus. E aquela cidade, queridos e amados irmãos, eram de pessoas que estavam separadas de Deus. Homens que viviam segundo os seus pensamentos, que faziam segundo as suas próprias vontades, sem olhar
Quem? Homens que quando chegavam ali profetas, homens de Deus para pregar a palavra, eles pegavam aqueles homens, decapitavam suas cabeças e arrancavam o couro da pessoa viva. Pendurava e arrancava o couro vivo. Eram homens muito maus diante da face do Senhor. Homens que não temiam a Deus nem homem algum. E eram inimigo do povo de Deus naquela época. Nós podemos ver que pela desobediência de Jonas, aquelas pessoas que estavam naquele barco estavam passando pela mesma tempestade que ele estava passando. Pela desobediência de Jonas, quantas pessoas estavam ali naquele barco, padecendo aquela grande tempestade? Por quê? Porque Jonas desobedeceu à vontade de Deus. Uma palavra que nos chama muita atenção, que Jonas, ele não queria que aquele povo se salvasse, ele não queria que aquele povo viesse a se arrepender, que era um povo inimigo do povo de Deus naquela época. Era um povo que não se importava com a palavra de Deus. Eram pessoas muito ruins, pessoas desonestas, pessoas idólatras, pessoas que cultuavam outros deuses naquela época, coisas que desagradavam à vista de Deus. Mas Deus, amados irmãos, Ele sempre tem misericórdia do ser humano, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia nos diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade, chegam ao arrependimento. Então por isso que Deus falou para Jonas, vai lá e prega com aquela cidade, Nínive, prega contra ela, porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. Eu vou matar os homens daquela cidade, eu vou destruir todos daquela cidade. E Jonas não obedeceu à voz de Deus. Em vez de ele pegar um navio e ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Quantos irmãos nos dias de hoje estão na igreja, congregam numa igreja, e Deus fala para ele, vai, clama, prega com o povo a minha palavra. Quantos não renunciam hoje em fazer a vontade de Deus? Quantos homens de Deus não são negligentes com aquilo que Deus pede para ele fazer, ele não faz? Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Isto é uma ordenança que o Senhor Jesus fez para cada um de nós, homens e mulheres de Deus, jovens na presença do Senhor. Quer que todos nós venhamos anunciar o Evangelho de Cristo para aqueles que sofrem, para aqueles que estão padecendo, para aqueles que estão andando errantes no pecado, no mundo do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode ver hoje em dia quantos cristãos não passam muitas lutas, muitas dificuldades por causa da desobediência à palavra de Deus. Deus fala para ela pregar, ela não prega. Deus fala para ela orar, ela não ora. Deus fala para ela se jejuar e se consagrar, santificar. Sua vida não se consagra, não se santifica. Deus fala para ela ser fiel na obra dele e ele não é. Quantas pessoas não estão passando tempestades na sua vida pela desobediência à palavra de Deus? Nunca se viu na vida. Eu tenho 20 anos de igreja, 20 anos que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Eu nunca vi, nos dias de hoje, tantos crentes, tantos servos de Deus, mulheres de Deus, enfermas em mesas de cirurgias, passando grandes tempestades na sua vida.
Quantos cristãos, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estão sofrendo pela desobediência à palavra do Senhor. Jonas estava passando essa grande tempestade pela desobediência. E aqueles que estavam juntamente com ele estavam passando também. A embarcação, o navio. Hoje em dia, a igreja passa por tantas tribulações, tantas perseguições, tantas pestilências, por desobediência à palavra do Senhor. Por causa de uns, a igreja acaba padecendo, acaba pagando também. Nós não sabemos muitas das vezes da onde que está vindo essa tempestade. Muitas das vezes falamos é a aprovação de Deus. Será que realmente é a aprovação de Deus? Será que realmente é Deus que está provando? Ou é Deus que está tentando nos acordar, nos despertar para fazer a sua obra, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que Ele nos escolheu e nos chamou para fazer, e nós não estamos fazendo? Estamos muitas das vezes desapercebidos a voz do Senhor. Irmãos, vamos prestar atenção, refletir. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine na sua mente se realmente aquilo que você está passando na tua vida é realmente uma aprovação de Deus, ou é Deus cobrando de você algo que você não fez. Reflita. Vamos ver a segunda tempestade aqui no Evangelho de São Marcos, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante. Nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Quem disse? Jesus. Disse para os seus discípulos: olha, vamos passar para a outra margem do rio. E eles, deixando a multidão, levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Havia outros barquinhos, havia um barco onde estavam os discípulos juntamente com Jesus. E havia também outros barquinhos. Jesus diz: vamos, passemos a outra margem do barco. E quando eles entraram no barco, a palavra de Deus nos diz que quando eles estavam em alto mar, levantou-se ali um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Veja, amados e queridos irmãos, uma tempestade, onde a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava naquele barco, juntamente com seus discípulos. Aleluia! E levantou-se ali uma grande tempestade naquele barco, naquele mar, que o barco estava se enchendo de água. Jesus estava ali naquele barco. Os discípulos estavam ali naquele barco. Lá no caso de Jonas, estava passando a tempestade porque desobediência à palavra de Deus. Agora não, Jesus era obediente a Deus. Os discípulos eram obedientes ao Senhor Jesus, estavam seguindo a Jesus. E por que não veio essa tempestade? Por que essa tempestade se levantou justamente quando Jesus estava no barco com seus discípulos? Nós temos que prestar muita atenção nisso. Primeiro, Jesus estava no barco. Depois os discípulos estavam no barco. Jesus tinha proferido ali uma parábola da semente do reino dos céus. Jesus estava preferindo ali uma parábola do grão de mostarda, falando a respeito do reino dos céus. Ele estava ensinando o povo a respeito daquilo que era o reino dos céus, para que o povo viesse compreender a palavra do Senhor. Estava dando um ensinamento para o povo. E agora ele acabou de ensinar ali o povo, naquele mesmo dia, já era tarde. Ele disse para os seus discípulos: passemos para a outra margem do barco. E eles foram. E a Bíblia diz que levantou ali uma grande tempestade. Uma tempestade se levantou ali. A Bíblia não relata, mas creio eu que o próprio inimigo queria matar ali, naquele barco, naquela tempestade,
a Jesus Cristo e os seus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam andando fiéis, fazendo a vontade do Senhor. Veja que mais na frente, quando o Senhor Jesus apazigua ali aquela tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos temeram, Jesus estava ali dormindo na polpa do barco, no porão, e eles com Jesus ali, eles temeram, ficaram temerosos, e disse: Senhor, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que nós morremos, Senhor? Olha, está uma grande tempestade, a tempestade está enchendo o barco de água, o Senhor não se importa que nós pereçamos, que nós morremos? E o Senhor Jesus levantou-se ali do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E aí Jesus dá uma advertência para os seus discípulos. O Senhor Jesus disse para eles: por que estão tão tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aí você me pergunta, por que Jesus falou para eles que eles não tinham fé? Por que Jesus falou que eles não acreditavam na palavra de Deus, naquilo que ele tinha ensinado? Que a Bíblia diz que tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser a este monte: lança-te daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, tal isso sucederá. Jesus disse: se você tiver fé, e você orar, pedir com fé, não duvidar no coração, um milagre acontece na tua vida no nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus chegou diante de um homem. Este tal homem chegou diante do Senhor Jesus. Um homem, um príncipe da sinagoga. Estava ali o seu servo, adoentado, pronto para morrer. Disse: Senhor, meu servo está atormentado com uma doença, está quase morrendo. Jesus falou: vou lá, vou curar ele. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Eu também sou um homem que tem autoridade sobre os meus servos, os meus soldados. Digo para um, ele vai. Digo para outro, vem, ele vem. Digo para o meu servo: faz isso, e ele faz. Senhor, mas diz somente uma palavra e meu servo ficará curado. Aleluia. Jesus ficou admirado com aquele homem. Ficou admirado da tamanha fé daquele homem. E Jesus disse: vai, e seja conforme a tua fé. Ele, admirado da expressão daquele homem, disse para os seus discípulos: olha, eu nunca vi tanta fé em Israel como ouvi neste homem. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que que vence o mundo é a nossa fé. Jesus diz: por que estão tão tímidos, homens de pequena fé? Aí Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade, até que o ponto que os discípulos ficaram admirados. E disseram: quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Este homem eu anuncio para você nesta tarde. Este homem é Jesus de Nazaré. Este homem é Jesus de Nazaré, que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, para que o homem venha se arrepender do seu pecado, para que o homem venha andar em santidade na sua presença, venha se arrepender dos seus maus caminhos, venha servir a Ele com alegria. Aleluia! Que ainda que venham as tempestades sobre sua vida, você vai usar a sua fé no nome de Jesus Cristo e dizer para o monte, para o problema que está na tua vida: saia no nome do Senhor Jesus, e um milagre irá acontecer no nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver que quem mandou essa tempestade foi o próprio inimigo, o inimigo de nossas almas. Sabe por que eu falo isso? Com certeza, sem errar.
Porque lá no capítulo 5, terminando o capítulo 4, 41 em diante, vem o capítulo 5, e Deus, que o Senhor Jesus chega na terra dos Gadarenos. E havia um homem ali, endemoniado, que tinha legiões de demônios. Aleluia. Halabassu decassui decanta labacai. Legiões de demônios na vida daquele homem. Estava no meio do sepulcro, com espíritos imundos, mais de 2.000 demônios no seu corpo. Tomava posse dele, jogava ele para o chão. Muitas das vezes, aquele homem dormia no cemitério, não tinha domínio de si próprio, não tinha domínio das suas ações. Mas Jesus veio, e aquele demônio disse para ele: que tenho eu contigo, ó Jesus de Nazareno? Vieste nos atormentar aqui antes do tempo. E Jesus disse para ele: saia deste homem, espírito imundo. E ainda lhe perguntou qual é o seu nome. E ele respondendo disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, com certeza, o diabo não queria que este homem fosse liberto. Os demônios não queriam que este homem fosse liberto. Não queria que Jesus chegasse do outro lado para curar este homem, para dar liberdade a este homem que estava atormentado por um espírito, legiões de demônios na sua vida. Não queria. Por isso ele queria impedir que Jesus passasse do outro lado e viesse operar um milagre na vida deste homem, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, reflita nesta palavra. Reflita nesta palavra gloriosa, aonde o Senhor Jesus nos revela grandes coisas para cada um de nós. Amém? No nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu digo que Jesus disse isso? Que essa expressão, que com certeza foi o inimigo que lançou ali aquela tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus diz que uma casa dividida entre si não se subsiste. Deus não estaria testando Jesus Cristo naquele momento. Não. Não estaria sendo dividido. Estaria dividindo a sua casa. Deus, ele não enviou aquela tempestade para que seu filho viesse repreender aquela tempestade, senão estariam lutando contra. Mas não. Aquela tempestade veio, uma tempestade do inimigo, para tentar matar Jesus ali, e não viesse curar este homem desses espíritos imundos que estavam em sua vida. Irmãos, fique com Deus, fique na paz do Senhor, e vou orar por você neste momento, no nome do Senhor Jesus. Porque se você estiver passando uma tempestade na sua vida, se você estiver no erro, se você estiver no pecado, se você neste momento desta oração, você crê no teu coração e você clamar a Deus, com sincero coração, se arrepender do seu pecado, Jesus Cristo vai perdoar os seus pecados e vai te abençoar e vai livrar você dessa tempestade no nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos nesta tarde no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, Pai eterno, santo e poderoso, quero agradecer a Ti por esta palavra gloriosa e poderosa que tem falado em nossos corações, meu Pai. Meu Deus, esta pessoa ouviu esta palavra neste momento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, e ela ora juntamente comigo, meu Pai, neste momento. Pedimos a Ti neste momento, esta pessoa pede perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, meu Pai querido e Pai amado. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois ela está passando por uma grande tempestade em sua vida. E ela reconhece neste momento que esta tempestade que ela está passando veio, meu Deus, pela desobediência à Tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que essa pessoa neste momento, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nossos erros, das nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que pecamos e falhamos e erramos diante de Ti. Pedimos e carecemos do Teu santo e bendito perdão, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos erros, perdoa nossos pecados
e abençoa a nossa vida e nos livra, meu Deus querido, santo e poderoso, dessa tempestade que nos cerca. Pai querido e Pai amado, repreenda toda obra de Satanás que se levanta contra a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e faça um milagre em nossas vidas. Pai eterno, santo e poderoso, nos dê a vitória que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.